Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está num momento muito especial aqui com a nossa querida Jaque Machado. Ela está me ajudando com o projeto. Ela vai ler mais um texto surpresa da história que eu estou escrevendo, né? É, a Jaque concordou participar e eu acho que a voz dela vai ficar perfeita, especialmente para esse momento que é uma pequena homenagem a uma pessoa muito especial. Jaque, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos ver se eu vou fazer jus. Vai fazer sim, tá bom? O que a gente faz com carinho sempre sai melhor. Muito bem, senhores, senhoras, todos os espectadores, obrigado. Com vocês, Jaque Machado. Lágrimas da Lua. Nas colinas italianas, próximo às montanhas na extremidade leste do Vale da Forja, fica a Fortaleza Bigorna, construída por uma ordem de cavaleiros seguidores da Dama da Justiça, conhecida como Guardiões. Em seu escritório nos andares superiores da fortaleza, o comandante Alexander Nonius contemplava o declínio e provável extinção de sua ordem de cavaleiros. Por ser uma deusa justa e severa, Temis, dama da justiça, concede a seus seguidores milagres que possibilitaram combater e remediar injustiças. O que em teoria é bom, mas em um mundo com impérios, reis, políticos e leis, a dama da justiça e seus seguidores começaram a perder espaço e popularidade para Nonos, Deus das leis. O ditado "a justiça é cega" possui uma verdade fundamental para os seguidores de Temis, pois se seus servos ignorarem ou fecharem os olhos para as injustiças independente das leis, a deusa toma deles seus milagres e sua visão. Mas Temis também é a deusa do equilíbrio, concedendo o dom da visão para aqueles que não a possuem. Enquanto isso acontece, esses raros escolhidos se tornam seguidores fervorosos e uma pedra no sapato, tanto de vilões e malfeitores, quanto para políticos e legisladores. Durante a guerra, a aliança recorreu à ordem dos guardiões, apontando as injustiças e crimes do império, lembrando aos cavaleiros que foi este mesmo império que os forçou a abandonar sua morada ancestral na fortaleza Bigorna, prometendo que, se fossem vitoriosos, a aliança não só retornaria aos guardiões da fortaleza, como também concederia a independência da província, deixando toda a região sob o domínio e proteção da Dama da Justiça e seus guardiões. É claro que Alexander e os outros cavaleiros sabiam que estavam sendo manipulados, mas também sabiam que sozinhos, com seus poucos membros, não poderiam retomar a antiga fortaleza à força. E eles se sentiram obrigados por seus votos sagrados a ajudar a combater o império. Quando a guerra acabou, a aliança imediatamente cumpriu sua promessa aos guardiões. Mas o retorno à sua casa ancestral teve um gosto amargo para Alexander. Dos veteranos e oficiais, ele foi o único a sobreviver à guerra. Da sua ordem, tudo o que restou foram 10 jovens guardiões em treinamento. Se levantando de sua cadeira, foi até a janela, contemplando o vale e suas fazendas, todos servos e pessoas que escolheram segui-lo para tentar uma vida justa e melhor. Alexander tinha cerca de 1,70 m de altura. Já havia passado dos 40 invernos. Mantinha o cabelo e barba aparados como sinal de disciplina. Sempre carregava sua espada na cintura. A aparência do guardião transmitia rigidez e segurança. Ó Temis, Suspirou e fechou seus olhos em oração. como manterei minha promessa de proteger este povo e esta terra? Sua resposta não veio da deusa, mas sim de uma voz acolhedora e familiar. Talvez, marido. O que tu precisas fazer é descansar e comer alguma coisa.
Alexander se virou com um sorriso sincero. Se existia algo que lhe dava força, mais ainda que a deusa da justiça, era o suporte de sua amada esposa. A mulher entrou no escritório do marido, carregando uma travessa contendo pão, queijo, café e frutas secas. Colocou a bandeja sobre a mesa sem cerimônias, dizendo: "Tá esperando o quê, marido? Pode sentar e comer tudo. Depois salvamos o mundo. Um tiquinho por vez." Sim, senhora. Respondeu bem-humorado, obedecendo. Cristiane tinha quase a mesma idade do marido. Era um pouco mais baixa, seus cabelos dourados e negros iam até a base do pescoço. Os olhos castanhos escuros. Vestia uma túnica de seda decorada com imagens de flores. Sempre maquiada e digna. Usava uma barrigueira de couro com o símbolo da deusa da lua. Um círculo negro, dentro deles nas bordas, 2 meia-luas e entre elas um círculo prateado. E balançando no lado esquerdo de seu quadril, trazia uma cimitarra. Lady Cristiane nasceu em uma família antiga e tradicional. Seus ancestrais foram os primeiros a estabelecer rotas e acordos comerciais com os reinos do Oriente, sendo embaixadores em terras exóticas e misteriosas. Ainda menina, a nobre sentiu o chamado da deusa da lua, se tornando uma aventureira famosa. Foi durante uma dessas aventuras que os caminhos de Cristiane e Alexander se cruzaram. Ambos se apaixonaram em pleno campo de batalha, se casando logo em seguida. Mesmo sendo um escândalo social, ninguém ousou contestar a união dos dois, especialmente levando em conta o poder divino e político que o casal possuía. Assim que a guerra acabou, eles se mudaram para a Fortaleza Bigorna, ao consagrar uma área da fortificação. Cristiane recebeu o título de Alta Sacerdotisa da Lua, um sinal para todos que a deusa apoiava as decisões de sua acólita. Após a refeição, Alexander suspirou satisfeito. O que eu seria sem você, Cris? Disse, levantando-se e beijando a esposa na ponta do nariz. Provavelmente, tu morreria, de preocupação ou de fome, respondeu, se levantando e colocando as mãos na cintura. Alexander segurou a mão da esposa. Começaram a andar pelos corredores da fortaleza, algo que sempre acalmava o comandante. A fortificação foi construída para ser prática e funcional. Mas mesmo assim, Cristiane conseguiu, aos poucos, dar um toque feminino ao lugar. Plantou um jardim de ervas medicinais no pátio interno. Se a maioria das plantas escolhidas possuíam flores de cores vivas e chamativas, foi pura coincidência. Chegaram a uma sacada no segundo andar, apreciando o aroma e beleza das flores. Alexander se apoiou no beiral, olhando para o extremo oeste do vale, para a passagem da Marreta, onde alguns de seus acólitos e cerca de 200 soldados protegiam a entrada do vale. Estive considerando a ideia de contratar algumas companhias de aventureiros para engrossar nossas defesas. Disse finalmente. Chris colocou uma das mãos sobre o ombro do marido. É uma boa ideia. Com a nossa experiência, poderemos julgar os habilidosos dos oportunistas, disse seguindo o olhar de Alexander. Mas nós dois sabemos que a aliança só vai deixar os desonestos e incompetentes chegarem até aqui, fazendo com que eu e meus acólitos tenhamos que utilizar os portais da lua para trazer suprimentos e aliados, enfraquecendo tanto nossos recursos quanto os meus poderes, completou Cristiane. É verdade. Se virou para encarar a esposa. Eles sabem que
Caso os minotauros e medusas da Turquia decidam lançar um ataque em larga escala, nós seremos obrigados a pedir auxílio. O Senado vai ajudar, é claro. Com a condição que desistamos de ser uma província independente, retornando o controle deste território para a aliança, concluiu a sacerdotisa da lua. Cristiane se afastou, dirigindo-se para dentro da fortaleza. Hoje é noite de lua nova, a lua das possibilidades, explicou antes que Alexander pudesse perguntar. Vou meditar e esperar que a dama da lua conceda-me uma visão e talvez possibilidade de esperança. Enquanto observava sua esposa retornar os corredores frios da fortaleza, o comandante sentiu seu coração se encher de calor e esperança. Não pela fé de um guardião, mas sim por saber que sua alma estava completa. O templo da deusa da lua foi construído no antigo salão de bailes da fortaleza bigorna. No centro do salão foi criado um espelho d'água, perfeitamente circular, com o diâmetro de 20 metros. Em suas bordas, os símbolos dos círculos da lua se repetiam em harmonia. Acima das águas cristalinas, sendo refletido perfeitamente, estava o símbolo da deusa, feito em ônix, prata e madrepérola. Nas laterais do salão existiam vestíbulos para os acólitos, leitos para os enfermos e suprimentos, tanto para a cura quanto para a proteção daqueles em solo sagrado. Ao entrar no templo, Cristiane notou que todos os seus 6 acólitos estavam prostrados de joelhos em volta do espelho d'água em oração. Muito bem, disse batendo as palmas alto. Agora preparem os incensários. Hoje eu irei entrar em comunhão com a deusa. E eu preciso que vocês formem um círculo de oração, para que todos possam compartilhar da experiência comigo. Rapidamente os acólitos se puseram a trabalhar, todos menos um. Haslan, o orc, se aproximou com a expressão preocupada. Durante a jornada para a fortaleza, Haslan foi resgatado de uma multidão enfurecida que queria linchá-lo. O orc foi acusado, desde roubo até assassinato. Tudo provado mentira e preconceito pelos poderes de Alexander. Após ser salvo pelo guardião e curado pela serva da lua, Aslan implorou para ser aceito por eles em sua caravana. Não demorou muito para que o orc demonstrasse compromisso e fé, sendo aceito como acólito pela sacerdotisa da lua. Haslan era alto, olhos escuros e gentis. Sua pele possuía um tom cinza. Tinha um nariz porcino e suas presas inferiores se sobressaíam. Mesmo usando as vestes de servo da lua, túnica branca por cima de uma cota de malha, seus músculos se sobressaíam. Em seu cinto trazia um machado. Minha senhora, o que a perturba? Perguntou sem cerimônias, uma característica que Cristiane apreciava no acólito. Por que acha isso? Perguntou a sacerdotisa, colocando as mãos na cintura. Em resposta, Haslan tocou o nariz. Ela nunca sabia dizer se o orc realmente podia farejar o que as pessoas sentiam, ou ele simplesmente era um bom observador. Muito bem, disse suspirando, se dirigindo aos degraus do espelho d'água. Estou preocupada com o futuro de todos nós. Concordando com a cabeça, Haslan partiu para ajudar os acólitos nos preparativos para o ritual, dizendo: Você não seria uma boa sacerdotisa se não se preocupasse. Eram esses estranhos momentos que asseguravam Cristiane. A deusa havia colocado o orc em seu caminho. Ele a tratava com o respeito de um aprendiz para com o mestre, mas o carinho, este era o de um filho para uma mãe. Os incensários queimaram, espalhando o cheiro de erva pelo templo.
Os acólitos estavam em pé circulando o espelho d'água, segurando seus medalhões da lua. Cristiane aguardava, ajoelhada nos degraus da plataforma em oração. Assim que a lua nova surgiu nos céus, o símbolo da deusa brilhou, projetando sua luz nas águas cristalinas. Ó Selene, senhora da lua, peço que me conceda sua orientação neste momento. Orou suplicante, expondo todas as suas preocupações em seu coração para a deusa. Lágrimas há muito contidas escorreram em sua face, tocando a superfície da água. Os olhos da sacerdotisa brilhavam como uma prata líquida. Em transe, ela se levantou e caminhou sobre as águas, parando exatamente no centro do espelho. Cristiane se viu nos corredores da fortaleza. O som inconfundível de batalha vinha de todas as direções. O cheiro de sangue, fumaça e morte inundou suas narinas. Sacando a cimitarra, correu na direção dos portões. Chegar no salão de entrada, parou horrorizada. Alexander lutava, cercado por criaturas sombrias, ferido e exausto, sua armadura despedaçada. Aos pés dele estavam os corpos de seus guerreiros e acólitos. Se este é para ser o fim dele, que seja também meu, disse Cristiane, avançando em auxílio a seu marido. Suas vestes brilhavam. Sua túnica foi substituída por malha metálica. Tinha o escudo circular da lua em seu braço esquerdo e o elmo com ponta de lança surgiu em sua cabeça. Antes que ela pudesse alcançar Alexander, um uivo profundo preencheu o ar. As criaturas de sombras hesitaram. Das chamas da guerra e destruição surgiram mastins ferozes, com pelagem vermelha e negra, que avançaram contra os inimigos do último guardião, dilacerando as criaturas. O rumo da batalha havia mudado. O guardião voltava a lutar. Sua energia renovada, seus golpes poderosos e mortais pareciam encontrar um ritmo macabro junto à selvageria dos mastins. Subitamente o chão rachou, devorando inimigos e aliados. Da fissura surgiu uma criatura envolta em sombras, fumaça e caos. Tudo o que Cristiane podia ver deste novo algoz eram seus olhos amarelos e cheios de ódio. Os mastins estavam espalhados e feridos. Alexander também havia caído, antes que a sacerdotisa pudesse invocar o poder da Dama da Lua. O monstro de fumaça e ódio avançou sobre seu marido de forma voraz. Mesmo sabendo que não poderia fazer nada, ela correu para ele em puro desespero. Então um clamor ensurdecedor, do que pareciam 10.000 vozes gritando: Sangue e aço! Atingiu a criatura caótica como um ariete, arremessando o monstro contra a parede, urrando de dor e frustração. Do portão surgiu um guerreiro. Sua armadura parecia ser feita de luz sólida. Em sua mão direita brandia um falcão coberto de runas. Em sua mão esquerda um escudo com o símbolo de uma bota negra, sobreposta por uma faca de caça. Com ferocidade, o recém-chegado jogou-se contra a criatura, sendo seguido pelos mastins. Não, concluiu a sacerdotisa, não são mastins, são cães da fronteira. Repentinamente, tudo começou a ser envolto pela luz prata do luar. A sacerdotisa se sentiu caindo e afundando. Assim que a visão terminou, ela despencou sobre as águas. Cristiane despertou no fundo do espelho d'água, enquanto nadava para a superfície. Tentava registrar a visão na memória. Precisava se lembrar de tudo. Ao emergir das águas, foi auxiliada pelos acólitos e envolta por uma toalha. Mesmo estando acostumada com as visões, Cristiane sempre se sentia humilde após ser agraciada por essa dádiva da deusa. Uma jovem noviça se aproximou com prancheta de escriba, pena e tinta, pronta para anotar os detalhes da visão da sacerdotisa da lua.
Cristiane narrou tudo o que se recordava. Pediu para a jovem repetir o que fora anotado de novo e de novo, sempre se lembrando de algum detalhe a ser adicionado. Após 1 hora de ditados e repetições, Haslan interrompeu. Minha senhora, estou certo de que você se lembrou de tudo o que pôde. Agora deixe-nos cuidar de você. O orc teve coragem de dizer o que todos pensavam. Muito bem. Cristiane se levantou, aceitando os fatos e a preocupação dos acólitos. Eu preciso mesmo de um banho quente e um pouco de descanso. A sacerdotisa se dirigiu para as portas do templo, sendo acompanhada pela jovem com a prancheta. Maldição! Disse repentinamente, assustando a todos. Haslan e os outros acólitos vieram correndo. Qual o problema, minha senhora? A aflição era perceptível na voz do orc. Cristiane piscou, encarando o vazio. Foi a última coisa que o guerreiro gritou antes de desaparecer. Maldição! E é isso, galera. Fim. Muito bom.